Depois de quase 3 horas de leitura, o relator da ação contra Lula, desembargador Pedro Gebran Neto, do TRF-4, confirmou a condenação do ex-presidente Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro e ampliou a pena de prisão ao petista de 9 anos e meio para 12 anos e 1 mês de reclusão. Para ele, o ex-presidente foi um dos principais articuladores, se não o principal, do esquema de corrupção na Petrobras. Faltam ainda os votos de outros 2 desembargadores que compõem a turma do Tribunal Federal da 4ª Região, TRF-4, em Porto Alegre. Eles estão reunidos desde as 8h30 da manhã desta quarta-feira para decidir se mantém ou não a sentença do juiz Sérgio Moro contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT. O petista foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão pelo crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele é acusado de ter recebido um apartamento triplex no Guarujá, SP, da empreiteira OAS como propina em troca de contratos fraudulentos com a Petrobras. Lula nega a prática de crimes. Se for condenado, o ex-presidente corre o risco de ser barrado da disputa presidencial pela lei da ficha limpa. Mas ainda terá direito a recursos contra essa eventual decisão, tanto no próprio TRF quanto nas instâncias superiores, o Superior Tribunal de Justiça, STJ, e o Supremo Tribunal Federal, STF. O julgamento começou às 8h30 e deve se estender até a tarde desta quarta-feira. Pode haver, no entanto, pedido de vista de algum dos desembargadores, o que exigirá que seja marcada uma nova data para a conclusão do julgamento. Até o momento, Defesa e Ministério Público se manifestaram. Confira abaixo os principais momentos da sessão até agora. Primeiro a votar, Gebran Neto manteve a condenação, dizendo que o ex-presidente foi um dos principais articuladores, se não o principal, do esquema de corrupção na Petrobras. Ele justificou o aumento da pena ao dizer que os crimes colocaram em xeque o regime democrático do Brasil. O esquema de corrupção fragilizou não apenas o funcionamento da Petrobras, mas também colocou em xeque o próprio regime democrático, por afetar o sistema eleitoral, afirmou. Está sendo condenado um presidente da República, mas um presidente da República que praticou crime. Ele afirmou que não há margens para dúvidas da extensa ação dolosa do ex-presidente Lula no esquema de corrupção da Petrobras. Entre as provas citadas por Gebran Neto, está o papel de Lula na nomeação de diretores da Petrobras e o teor do depoimento de políticos e ex-funcionários da estatal. A prova acima do razoável de que o ex-presidente foi um dos principais articuladores, se não o principal, do esquema na Petrobras. Episódios como a nomeação de Paulo Roberto Costa, Nestor Cerveró, entre outros, não restam dúvidas de sua extensa ação dolosa, disse o desembargador. O desembargador também rejeitou o argumento da defesa de que Lula e Marisa Letícia manifestaram interesse em comprar um apartamento no condomínio do Triplex, mas desistiram da ideia. Segundo o magistrado, testemunhas presenciaram visitas do casal ao imóvel. O Ministério Público foi o primeiro a se manifestar no julgamento, depois que Gebran Neto apresentou o relatório do caso. O Procurador Regional da República Maurício Gotardo Gerum afirmou que os investigadores comprovaram, por meio de documentos e depoimentos, que o triplex foi pago e reformado pela empreiteira OAS e que o imóvel pertencia a Lula e à ex-primeira-dama Marisa Letícia. Gerum também negou que o julgamento seja político e não jurídico. A tentativa de assemelhar esse julgamento a um julgamento político atenta não só a nós, mas àqueles que foram vítimas de julgamentos políticos. Não é só ignorância de história, é desrespeito mesmo. Se essa corte absolver o presidente Lula, justiça será feita. Se condenar o presidente Lula, justiça será feita, argumentou. O advogado do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin Martins, falou por pouco mais de 15 minutos em defesa do petista. Ele argumentou que o Ministério Público não conseguiu demonstrar o caminho do dinheiro, ou seja, não produziu provas da relação entre desvios da Petrobras e o dinheiro usado pela OAS para reformar o triplex.
O advogado também disse que não ficou demonstrado ato de ofício de Lula para beneficiar a OAS em troca do recebimento do apartamento como propina. Zanin ainda negou que o triplex tenha pertencido ao ex-presidente e à ex-primeira-dama. Por fim, afirmou que o processo tem motivação política. Quanto aos procuradores da República, esta ação nasceu de um PowerPoint que já tratava o ex-presidente como culpado. O abuso do direito de acusar, este sim não pode ser aceito. Se a acusação tem alguma motivação política, e no caso tem, não precisa a defesa identificar traços políticos, disse. Pela manhã, Lula fez um breve discurso para apoiadores e movimentos sociais dentro da sede do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. As pessoas que me julgaram estão com a consciência menos tranquila do que a minha. Só no dia em que eu morrer, eu vou parar de lutar, acrescentou o petista, aplaudido pelos manifestantes sob gritos de Brasil, urgente, Lula presidente. Em Porto Alegre, o clima é de apreensão diante da promessa de protestos. A quadra do tribunal está isolada por barreiras de segurança para impedir a entrada de manifestantes. Um boneco do ex-presidente com roupa de presidiário, conhecido como Pichuleco, foi instalado em uma balsa no Rio Guaíba. A embarcação foi abordada pela Brigada Militar do Rio Grande do Sul por estar fora do perímetro de segurança estabelecido. Em São Paulo, um ato em defesa de Lula está marcado para ocorrer a partir das 17 horas na Praça da República número Centro, de onde deve sair encaminhada até a Avenida Paulista. Outro protesto, desta vez contra o petista, foi convocado pelo Movimento Brasil Livre, MBL, para acontecer, a partir das 10 horas, no vão livre do Museu de Arte de São Paulo, MASP, mas, por enquanto, há apenas cerca de 60 participantes e 2 carros de som pequenos no local, onde um pichuleco gigante foi inflado. Desde cedo, motoristas passam pela Avenida Paulista buzinando para os poucos manifestantes, a maioria em apoio aos cartazes de Lula na cadeia, mas alguns gritam Lula presidente em defesa do petista.